Na minha apresentação agora, eu vou tentar ser bem sucinto não diria tanto, mas ser bem específico no qual é a posição de Winnicott com relação aos objetivos do tratamento psicanalítico. Em parte, eu vou ler, e já apresentando, de novo um certo spoiler, né? Dizendo aonde eu quero chegar, qual que é a minha proposta. Então, nesta conferência, eu pretendo comentar quais são os objetivos do tratamento psicanalítico para o Winnicott, à luz da compreensão da sua ontologia e de sua noção de saúde. Trata-se de mostrar que, para ele, grosso modo, um processo psicoterápico procura levar o indivíduo a uma integração tal que ele possa levar sua vida com uma certa autonomia e independência relativas, adaptando-se ao mundo sem perda em demasia da sua espontaneidade, podendo responsabilizar-se por seus sucessos e por seus fracassos ou falhas, e que tem uma riqueza existencial e cultural social. Esse modo de ser no mundo encontraria na ação do brincar infantil o seu protótipo, dado que nele a criança e o adulto encontram a si mesmo e ao outro. Toda psicoterapia, nessa perspectiva, não só as psicanalíticas, evidentemente, teria, pois, como fundamento a sustentação impulsionada pela atividade de brincar, associada à possibilidade de cuidar de si mesmo e de suas relações interpessoais no quadro daquilo que Daniel e eu temos trabalhado, do que seria uma ética do cuidado. Vamos lá. O objetivo de todo e qualquer tratamento psicoterápico está veiculado necessariamente a um modelo de homem e a um horizonte para o qual os esforços terapêuticos procuram convergir. Nesse sentido, procurarei aqui, em primeiro lugar, explicitar, por um lado, o modelo ontológico de homem do ponto de vista de Winnicott, e, por outro, sua noção de saúde, estabelecendo tanto quais são os impulsos fundamentais que caracterizam a natureza humana, quanto o telos do desenvolvimento socioemocional, ambos determinando os objetivos do tratamento psicanalítico. Origem, telos. Né? Essa é a ideia e como é que a gente pode trabalhar para conseguir esse percurso. Vocês vão ver que há uma tentativa no meu texto de apresentação de muitos dados, por assim dizer, descritivos, fenomenológicos, né? Do que é o tratamento, do que são esses objetivos e de como agir sobre eles. Em seguida, como complemento necessário dessa perspectiva, tratarei de explicitar quais são os principais modos de funcionamento clínico utilizados para alcançar esses objetivos, distinguindo a aplicabilidade desses meios às diversas patologias. Okay? Então vamos ao modelo de homem para o Winnicott. O objetivo de Winnicott é fazer um estudo da natureza humana. E o que é esta natureza? Ele se refere a ela de diversas maneiras. Vocês vão estar aqui no quadro, nos slides, são algumas citações de Winnicott que vão um pouco acompanhando o texto. Né? E o que é esta natureza? Ele se refere a ela de diversas maneiras, mas sempre marcando que se trata de algo característico da própria humanidade. Algo que não pode ser reduzido a outros tipos de existentes, tais como as máquinas ou ainda outros tipos de animais. O ser humano, a natureza humana, tem por essência a característica de fazer a si mesmo no tempo, produzindo, em termos de dar sentido, a si mesmo, produzindo a si mesmo e ao mundo em que vive. É por isso, essa formulação é muito próxima daquela formulação sobre o que é o Dasein, a estrutura do ser humano, como um único ente que forma a si mesmo e ao mundo em que vive. É por isso que o Winnicott diz, nesse mesmo texto citado acima, que é a natureza humana é quase tudo o que possuímos. O ser humano é uma amostra no tempo da natureza humana. A vida de uma pessoa consiste no intervalo entre dois estados de não estar vivo. Evidentemente, nós teríamos longo tempo para explicar cada uma dessas frases ou formulações, mas eu vou só pontuando
como pontos de um quebra-cabeça, ou peças de uma quebra-cabeça, que eu espero ter uma visão geral, razoável ao final do texto. Essa natureza humana, ainda que seja uma criação do próprio homem, ainda que não tenha uma essência específica e seja aquilo que o homem fizer dela, paradoxalmente, para o Winnicott, ela permanece a mesma ao longo da história recente da humanidade. As explicações e descrições que o Winnicott procura fornecer correspondem aos aspectos universais dessa natureza humana. Mas então, como é essa natureza humana? Quais são os seus aspectos universais? Quais são os seus fundamentos ontológicos? Em primeiro lugar, trata-se de algo propriamente humano e não passível de ser reduzidos a máquinas ou qualquer outra proposição que não seja propriamente humana, seja em termos formais, simbólicos ou matemáticos. O ser humano, sua vida psíquica ou socioemocional, é considerado na sua especificidade ontológica, sem ser pensado ou descrito em termos que não seriam adequados para isso, ou seja, numa linguagem direta e não numa linguagem figurativa ou analógica. É por isso que o Winnicott não usa, grosso modo, a expressão metafórica de Freud, aparelho psíquico, para designar a vida da alma como objeto de sua ciência. A comparação entre a maneira de Freud objetivar a vida da alma, tal como se fosse um aparelho, e a maneira de Winnicott de referir-se à natureza humana, corresponde a uma diferença epistemológica significativa, com decorrências teórico-clínicas de grande monta. Enquanto Freud se ocupou de fazer uma descrição da vida da alma em termos metapsicológicos, na lógica do como ser, a vida da alma como se fosse um aparelho movido por forças e energias, etc., Winnicott buscou descrever o que é a natureza humana numa linguagem adequada a esse fenômeno, não analógica, nem metafórica, considerando então que essa natureza humana é caracterizada por duas características principais: a necessidade de ser e continuar sendo, e a de ter uma tendência inata à integração. É importante afirmar que o Winnicott não é o único a fazer isso. Ao longo da história da psicanálise, nós temos diversos autores tentando modificar a linguagem da psicanálise. Dentre deles, Erikson, depois um cara chamado George Klein, Roy Schaffer, próprios caras da psicologia do ego, como contrários a essa linguagem ou biologizante ou físico-termodinâmica de Freud. Cabe, pois, procurando explicitar a posição de Winnicott, retomar uma passagem que ele define a questão do ser como sendo um fundamento ontológico da natureza humana. Essa é uma passagem que os que estudam Winnicott conhecem bastante, mas eu vou retomar. Gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. A continuidade do ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela em seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação a uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso próprio. Em termos do animal humano, isso significa uma interrupção no ser, e o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. A experiência de ser, inicialmente a mais primitiva das experiências, mas que constitui o fundamento da existência, corresponde a uma experiência ativa, dado que reagir interrompe o ser e o aniquila, na qual o indivíduo, sustentado pelo ambiente, ou até mesmo respondendo a ele, não perde o ponto de apoio e referência em si mesmo, a partir de onde age, ou, noutros termos, segue sua existência, sem perda em demasia da sua espontaneidade. É impressionante a proximidade de Winnicott e Ferenczi nesses termos, né? Essa experiência de ser
corresponde a um fundamento que faz com que a vida possa valer a pena de ser vivida. Cito Winnicott, é somente pela continuidade da existência que o sentimento de si, do real, e o sentimento de ser podem finalmente se estabelecer enquanto traço da personalidade individual. Fim de citação. Pode-se considerar que a noção de continuidade de ser tem como correlato a consideração da existência de uma tendência inata à integração ou ao crescimento, de modo que pode-se afirmar que o Winnicott compreende a tendência inata à integração como sendo o que fornece o impulso em direção ao ser e ao continuar sendo. Essa tendência corresponde a um pressuposto desenvolvimentista, inserido por Winnicott como um tipo de pressuposto, talvez correlato ao impulso inato para o desenvolvimento embriológico, ainda que não tão determinista quanto este último. Um impulso que dependerá profundamente do ambiente para que possa se realizar. A integração, em seus diversos aspectos, integração no tempo, no espaço, na associação psique-soma, da personalidade, etc., não está, no entanto, garantida por essa tendência, ou seja, há uma série de fatores que podem contribuir ou atrapalhar seu funcionamento. No que se refere à personalidade, para dar um exemplo das diversas dinâmicas que podem levar à integração, considerando a existência dessa tendência, o Winnicott afirma, cito, a tendência a integrar-se é ajudada por dois conjuntos de experiência. A técnica pela qual alguém mantém a criança aquecida, segura-a e dá-lhe banho, balança-a e a chama pelo nome, e também as agudas experiências instintivas que tende a aglutinar a personalidade a partir de dentro. Isso é um canal impressionante para pensar o que acontece com as adicções, com tentativas, né, de conseguir a integração via um estímulo corporal intenso. É considerando, pois, a natureza humana como ente que tem uma necessidade de ser e continuar sendo, impulsionado por uma tendência inata à integração, que o Winnicott caracterizará, em termos ontológicos, o que é a vida socioemocional do homem. Mais ainda, ele integrará nessa concepção de natureza humana o fato de que o ser humano é um ser dependente e que isto é mais fundamental e constitucional do que a própria questão das excitações da vida instintual do homem. Primeiro, ser, mas o ser depende de ser com, e depois o fazer, inclusive o instintual. Esse quadro, caracterizando uma ontologia que tem na continuidade de ser o seu fundamento, impulsionado por uma tendência inata à integração, que por sua vez dependerá de uma série de processos relacionais e de sustentação ambiental para que ocorra o desenvolvimento socioemocional, também estará associado a uma concepção de saúde, ou do que seria um modo de ser saudável do ser humano. Eu estou falando saudável, não estou falando normal. Okay? O que não corresponde nem a um ser humano normal ou normalizado, nem a um ser humano mediano ou medíocre, caracterizando assim um telos para o desenvolvimento socioemocional e para os tratamentos psicoterápicos, seja este atingível ou não, em particular ou em geral. Então vamos para a noção de saúde em Winnicott. Winnicott tem uma concepção descritiva da saúde, diferente de Freud, que tem só uma concepção metapsicológica da saúde. Quer dizer, qual é a posição do ego em relação às pressões do superego e às pressões do id. Okay? Ele diz isso claramente no Análise com Fim e Análise Sem Fim. A saúde só pode se descrever metapsicologicamente, enquanto que o Winnicott vai apresentar uma noção descritiva, né, fenomenológica da saúde, sem ser normativa. Diz o Winnicott. A vida de um indivíduo são, saudável, né, se caracteriza muito mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações, do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes
de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia. É claro que há ecos kleinianos evidentes aqui com relação à posição depressiva, todos esses elementos nós poderíamos fazer uma exegese, né, de como é que o Winnicott chega a esses elementos, influenciado pela história da psicanálise. Podemos retomar aqui diversas outras referências de Winnicott à caracterização do que é o estado de saúde, procurando ampliar este quadro descritivo. Vou seguir uma série de citações. Viver criativamente constitui um estado saudável. A submissão é uma base doentia para a vida. Outra, o indivíduo pode tornar-se capaz de substituir o cuidado recebido por um cuidar de si mesmo, e pode, desta forma, alcançar uma grande independência, que não é possível nem no extremo paranoide, nem no extremo ingênuo. Outra citação. São também aspectos da saúde a capacidade de reparar danos, de sentir-se deprimido. Outra citação. A saúde, que é inerente à capacidade de se sentir deprimido, sendo que o humor deprimido está próximo da capacidade. Então, eu vou ler de novo essa citação para que vocês possam acompanhar. A saúde, que é inerente à capacidade de se sentir deprimido, sendo que o humor deprimido está próximo da capacidade de se sentir responsável, de se sentir culpado, de sentir arrependimento e de sentir alegria quando as coisas correm bem. É verdade que a depressão, mesmo que terrível, tem que ser respeitada como evidência da integração pessoal. Né? A depressão como a mais nobre das características e das patologias humanas. Né? Cabe ainda ressaltar que a saúde se diz muito mais em relação à riqueza ou pobreza da personalidade do que em relação ao estado em que não existam sintomas. Essa saúde ideal corresponde, por sua vez, a um desenvolvimento socioemocional ideal, de modo que aos estados patológicos corresponderá, como origem, a consideração de que o desenvolvimento não ocorreu. Cito Winnicott. O distúrbio psicológico é imaturidade. Imaturidade de crescimento emocional do indivíduo. E esse crescimento inclui a evolução da capacidade do indivíduo para relacionar-se com pessoas e com o meio ambiente de um modo geral. Fim de citação. Essa concepção nos leva, então, a abordar o que é o tratamento psicoterápico em termos dos processos de desenvolvimento que podem ser retomados numa psicoterapia psicanalítica. Cito, num contexto profissional, dado o comportamento profissional apropriado, pode ser que o doente encontre uma solução pessoal para problemas complexos da vida emocional e das relações interpessoais. E aí a frase fantástica de Winnicott: o que fizemos não foi aplicar um tratamento, mas facilitar o crescimento. Vamos então agora especificamente ao Winnicott falando do processo do desenvolvimento de uma psicoterapia psicanalítica. Winnicott, no seu texto dedicado a analisar os objetivos do tratamento psicanalítico, o Winnicott aponta 3 grandes fases do tratamento, sendo que a última delas pode ser compreendida como o objetivo último de todo o tratamento psicoterápico, ainda que seja um horizonte ideal e nem sempre alcançável. Eu contei isso para um amigo meu que não é analista, ele falou, utopia, né? Então, sim, mas precisamos, talvez. Diz Winnicott sobre essas 3 fases do tratamento psicanalítico. 1. Contamos com certa força do ego nos estágios iniciais da análise, pelo apoio que simplesmente damos ao ego por fazer análise padrão e fazê-la bem. O que é isso? Isso corresponde ao apoio dado ao ego pela mãe, que, na minha teoria, torna forte o ego da criança. E somente se é capaz de desempenhar sua parte especial nesta época. Isto é temporário e faz parte de uma fase especial. Essa parte é o analista entende o paciente. Fala coisas para ele que tem a ver com a vida dele de verdade. Há uma comunicação profunda em jogo.
E essa comunicação profunda desenvolve uma coisa que se chama confiabilidade e intimidade no espaço analítico. Depois que isso é estabelecido, né, o Winnicott chama isso de interpretar, né, segue-se então uma longa fase em que a confiança do paciente no processo analítico acarreta todo tipo de experimentação por parte do paciente em termos de independência do ego, inclusive experimentações destrutivas, né? E terceira parte, na terceira fase, o ego do paciente, agora independente, começa a se revelar e afirmar suas características individuais, começando o paciente a ver como natural o sentimento de existir por si mesmo. A essas fases, que caracterizam o processo analítico, deveríamos, pois, colocar como um telos do processo a própria noção de saúde, que descrevemos há pouco. A questão que pode ser agora colocada é a de saber como isso pode ser feito no quadro, no setting psicanalítico descrito por Winnicott, especificando, pois, os aspectos gerais do funcionamento dos tratamentos psicoterápicos feitos com base no tratamento psicanalítico ou no quadro do tratamento psicanalítico. Para o Winnicott, o adoecimento corresponde a um tipo de imaturidade, uma interrupção no processo de desenvolvimento. E a psicoterapia, por sua vez, ao conjunto de ações e sustentações ambientais que podem retomar esse processo. Cito Winnicott: pela teoria subjacente em nosso trabalho, um distúrbio que não tem causa física e que, portanto, é psicológico, representa um prurido no desenvolvimento emocional do indivíduo. A psicoterapia visa simplesmente e unicamente eliminar esse prurido, para que o desenvolvimento possa ter lugar onde antes não podia ocorrer. Fim de citação. Mas como isso deve ser feito? Considerando que os pacientes podem estar imaturos de diversas maneiras, né? O Winnicott indica que nem sempre faz psicanálise, mas sempre faz psicoterapia com base na teoria psicanalítica do desenvolvimento, com base nas concepções fundamentais da psicanálise. O reconhecimento da existência de processos psíquicos inconscientes, transferência, resistência, né, e etc. Aqui é importante que, às vezes, desse texto de Winnicott, o objetivo do tratamento, ele diz: eu faço psicanálise quando não dá eu faço outra coisa. Só que fazer outra coisa não é fazer qualquer coisa. Tá? Então, isso, há toda uma delimitação sobre o que se faz nessa direção, né? Então, o Winnicott distingue uma análise padrão, que é mais para os neuróticos, e uma análise modificada, que são para aqueles que não têm uma organização neurótica. Nessa direção, o Winnicott distingue 3 tipos de paciente, associando-os aos cuidados psicoterápicos a serem a estes aplicados. Os neuróticos, ou seja, aqueles que funcionam como pessoas inteiras e que têm problemas de administração da vida nas suas relações interpessoais, marcados pelo cenário edípico, cujo tratamento consiste, grosso modo, ao método desenvolvido inicialmente por Freud. O segundo tipo, os deprimidos, aqueles recém-integrados, que têm problemas de humor, ou seja, aqueles que são recém-integrados na sua unidade como sujeitos, cujo tratamento é similar ao dos neuróticos, mas cuja função central do analista é sobreviver, em termos afetivos, aos ataques e seduções que o paciente pode fazer. E, por fim, os psicóticos, ou não integrados, cujo tratamento diz respeito à retomada da sustentação ambiental, tal como uma mãe sustenta seu bebê, tal como um ônibus é sustentado pela sua parte hidráulica, no quadro, então, da reexperimentação de uma situação de dependência. Como quadros complementares, ele ainda cita os borderline, que são pacientes que funcionam socialmente como neuróticos, mas têm problemas psicóticos, cujo tratamento implica, inicialmente, ultrapassar todas as defesas que foram estabelecidas, em geral do tipo falso self, até que se possa chegar nas situações traumáticas
mais primitivas, que quebraram de forma significativa a sua continuidade de ser, aniquilando-os. E depois, uma outra categoria aí, né? Os que têm atitude antissocial, cujo tratamento é fornecer provisão ambiental, né, que reconheça neles a situação de deprivação. Além disso, ele ainda indica os pacientes que têm problemas psicossomáticos, bem como problemas de adicção ou similares, cujos tratamentos são complexos e envolvem uma sobreposição do que foi citado acima como prescrição psicoterápica em todos os outros casos citados. Falando em termos gerais, é claro que cada um desses a gente teria aprofundamentos a fazer, detalhamentos, né, mas é só indicação, né, dos diversos quadros, e então temos objetivos parciais, se não há um objetivo geral na análise. Falando em termos gerais sobre o que é a psicoterapia, sem especificar as diferenças específicas dos diferentes tipos de organização psicopatológica, o Winnicott dirá que ela ocorre na sobreposição entre a área do brincar do analista e a do paciente. Cito Winnicott: a psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Fim de citação. Quando o paciente não consegue brincar, o analista deve trabalhar para levá-lo a conquistar essa possibilidade. Quando é o analista que não sabe brincar, ele deve mudar de profissão, né? Brincar aqui é sinônimo de estar com, compartilhar, comunicar e compreender, possibilitar um encontro verdadeiro com o paciente. Note como isso está longe da técnica ou do profissionalismo. A psicoterapia é uma relação humana simplificada. O psicoterapeuta não é, propriamente falando, um técnico, mas uma pessoa que coloca sua possibilidade de compreensão e comunicação a serviço do paciente. Toda análise ocorre assentada e fundamentada na relação afetiva que anima a relação interhumana terapeuta-paciente. Se o terapeuta ou analista colocar-se apenas de maneira técnica ou profissional, ele paradoxalmente, sim, ele paradoxalmente se retira da situação como pessoa, ainda que essa relação não seja pautada pelo aconselhamento, pela satisfação dos desejos do paciente, mas pelas regras de abstinência básicas que tornam possível ao paciente construir suas próprias soluções. Diz o Winnicott nessa direção, um psicoterapeuta bom, vamos seguindo assim, tem algumas defasagens aí, tá? Então diz o Winnicott nessa direção. Um psicoterapeuta deve ter a capacidade de identificar-se com o paciente sem perder a identidade pessoal. O terapeuta deve ser capaz de conter os conflitos do paciente, ou seja, contê-los e esperar pela sua resolução no paciente, em vez de procurar ansiosamente a cura. Deve haver uma ausência da tendência a retalhar sob provocação. Além disso, qualquer sistema de pensamento que proporciona uma solução fácil é por si mesmo uma contraindicação, já que o paciente não quer outra coisa além da resolução de conflitos internos, junto com a manipulação de obstruções externas de natureza prática que podem ser operantes ou mantenedoras da doença do paciente. É desnecessário dizer que o terapeuta deve ter uma confiança profissional como algo que acontece com facilidade. É possível para uma pessoa séria manter uma atitude profissional, mesmo quando experimenta tensões pessoais muito fortes na vida privada e no processo de crescimento pessoal que esperamos nunca cessa. O analista fornecerá uma compreensão e um encontro humano que deve fazer com que o paciente se sinta visto em sua história e em seu sofrimento. Uma comunicação ou interpretação adequada corresponde a um tipo de sustentação ambiental. Cito Winnicott: sempre que compreendemos profundamente um paciente e mostramos isso através de uma interpretação correta e oportuna, estamos de fato oferecendo um holding ao paciente.
e tomando parte de um relacionamento no qual o paciente está, em algum grau, regredindo e dependente. Fim de citação. A partir da relação afetiva, estabelecida entre o paciente e seu analista, ou, noutros termos, a partir da transferência, o analista pode acompanhar o paciente na procura do sentido e origem dos seus sofrimentos, dos seus sentimentos, dos seus modos de ser, retomando e reescrevendo a sua história. O objetivo do processo psicoterapêutico psicanalítico para o Winnicott é fortalecer o paciente, fortalecer o seu eu ou ego, para que ele mesmo possa lidar com seus sofrimentos, lidar com sua vida, sentindo-se no comando desta. Vamos agora, então, falar sobre o que seria o fim da análise, para o Winnicott. Uma análise deve necessariamente aspirar ao seu fim. Para o paciente, trata-se de encontrar um lugar no mundo para viver a partir de si mesmo, sentindo que a vida, lhe é própria e possível de ser vivida, mesmo que seja uma vida sofrida. Para o analista, trata-se de ter conseguido proporcionar o desenvolvimento emocional e levado o paciente até uma autonomia relativa, exercendo o seu papel de reparador. Esse papel de reparador certamente corresponde a uma necessidade afetiva significativa, no modo dos analistas serem. Nós somos reparadores, temos problemas na nossa vida pessoal, na nossa vida afetiva com relação à reparação. Por isso, dedicamos a vida inteira a ficar reparando. É uma compulsão à repetição, para o bem, por assim dizer. Estando também com esse resultado mais fortalecido, uma vez que consegue fazer isso, para iniciar outro ou outros processos psicoterapêuticos. Não se trata de ajustar ou modelar o paciente a um tipo ideal, dado que o horizonte para o qual procuramos nos dirigir não constitui uma moral, mas sim uma ética, apontando para princípios gerais relativos aos modos de ser e estar no mundo. Não se trata, pois, de esperar ou propagandear uma normalidade para o paciente, mas de encontrar um tipo de organização interna e relacional na qual o paciente possa se sentir relativamente livre, seja das suas pressões internas, instintuais e superegóicas, seja das externas, associadas aos seus relacionamentos interhumanos. Cito Winnicott, na saúde, o indivíduo foi capaz de organizar suas defesas contra os conflitos intoleráveis da realidade psíquica pessoal. Mas, em contraste com a pessoa doente de psiconeurose, a pessoa sadia é relativamente livre da repressão maciça e da inibição dos instintos. Fim de citação. Neurose é rigidez, saúde é flexibilidade relativa. Esse estado dinâmico, ao qual aspiramos que nossos pacientes possam chegar, corresponde também à possibilidade de exercer uma certa flexibilidade ante a realidade, seja interna, seja externa, podendo mudar suas estratégias de defesa contra as angústias existenciais e relacionais que caracterizam a existência humana. Sinteticamente e conceitualmente falando, na saúde há uma flexibilidade, enquanto que na enfermidade há uma rigidez das organizações defensivas. Mais ainda, na saúde, por um lado, temos uma atitude natural de reação ao prato feito, à realidade dada, dado que o indivíduo sente como necessário criar, dar sentido e fazer o seu mundo. Por outro lado, cabe ao estado de saúde uma integração que leva o indivíduo a preocupar-se com o mundo, a prezar por determinadas relações de objeto, de modo que o sentimento de culpa e a depressão seriam fenômenos necessariamente presentes. É por isso que o Winnicott afirma, aspas, quero sugerir que clinicamente o indivíduo realmente sadio está mais próximo da depressão e da loucura que da psiconeurose. A psiconeurose é entediante, é um alívio concedido por um senso de humor e conseguir, por assim dizer, fletar com as psicoses. Podemos ainda, nessa direção, apontar alguns outros aspectos que orientam ou caracterizam esse horizonte ético em termos de um telos psicoterapêutico.
Cada pessoa tem suas singularidades, e essa obviedade deve, no entanto, estar associada como parte da conquista própria ao desenvolvimento emocional, à compreensão daquilo que se é, da história que se tem, do que é possível e impossível a si mesmo, em função das características próprias e em função da história que constitui a pessoa. Diz o Winnicott, nessa direção, as pessoas têm que aceitar o que são e aceitar a história do seu desenvolvimento pessoal, justamente com as influências e atitudes ambientais locais. Elas têm que continuar vivas e vivendo, tentar se relacionar com a sociedade de modo a haver uma contribuição nos dois sentidos. Não se trata de eu tenho que me contentar com isso mesmo, certo? Trata-se de afirmar eu sou assim, né? Eu tenho essas possibilidades e não tenho essas outras, né? Para finalizar essa exposição, quero ainda ressaltar a importância da aquisição de uma riqueza da personalidade e de uma vida cultural com aquisições que são integrações que tornam a vida mais interessante de ser vivida, mesmo que seja uma vida sofrida. A riqueza de personalidade consiste na aquisição da possibilidade de interação e comunicação associada a diversas áreas do conhecimento e da experiência, história, política, as artes em geral, o esporte, etc. O que implica necessariamente em adquirir conhecimento e familiaridade com esses campos. Essa riqueza corresponde ou está associada à possibilidade de interagir com o outro, associando vida cultural e socialização. De modo que corresponderia ao estado de saúde a possibilidade de estar com o outro, estar no mundo, compartilhando consigo mesmo, sem ser aniquilado. Cito Winnicott, a maturidade do ser humano é uma palavra que implica não somente crescimento pessoal, mas também socialização. Digamos que na saúde, que é quase sinônimo de maturidade, o adulto é capaz de se identificar com a sociedade sem sacrifício demasiado da espontaneidade pessoal. Ou dito de outro modo, o adulto é capaz de satisfazer suas necessidades pessoais sem ser antissocial e, na verdade, sem falhar em assumir alguma possibilidade pela manutenção ou pela modificação da sociedade em que se encontra. Fim de citação. Sem essa riqueza pessoal e cultural, o indivíduo que está restringido em si mesmo, rígido em suas defesas, inibido na possibilidade de agir, vive o legado cultural e a beleza do mundo como um colorido torturante, impossível de ser desfrutado. Caberia ainda, estou terminando, para caracterizar o fim de análise, considerar que o destino do analista e mesmo da relação transferencial nesse processo é o de ser desinvestido pelo paciente. Por um lado, o paciente torna-se cada vez menos dependente e mais autônomo, cada vez mais tendo a necessidade de viver a intimidade e a comunicação que ele pôde viver no processo analítico noutros espaços e noutros relacionamentos. O analista não pode ter ciúmes do paciente e das infidelidades amorosas do paciente, né? O espaço, é interessante que Adam Phillips fala de uma maneira muito engraçada, ele fala, a fidelidade é um sentimento infantil. Na maturidade podemos amar a diversos, sem problema. Mais ou menos. O espaço analítico torna-se pequeno e limitado para o paciente e suas necessidades. Por outro, num sentido próximo a esse, a análise e o analista têm o mesmo destino que os objetos transicionais. Eles vão, pouco a pouco, perdendo o seu interesse, são afastados sem serem recalcados, sem serem lamentados, eles simplesmente perdem, pouco a pouco, a aura que os tornava tão vivos, tão interessantes e tão necessários. Aquilo que o Winnicott diz em relação aos objetivos, aos destinos, ao destino dos objetos transicionais, também serve para o analista e o espaço analítico num fim de análise. Cito Winnicott, os velhos soldados
nunca morrem, apenas desvanecem. O objeto transicional tende a ser relegado ao limbo das coisas, semi-esquecidas, no fundo das gavetas da cômoda ou na parte de trás do armário de brinquedos. É costumeiro, contudo, que a criança saiba, como o paciente sabe onde está o organismo. Bom, eu acho que era isso que eu queria colocar para vocês, né, dando um quadro sobre o que são esses objetivos, muito dirigido, né, a essa prática clínica objetiva, né, quase fenomenológica do que é esse processo. Obrigado.